Oi, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvia e aqui a gente fala tudo sobre o carnaval. Sejam bem-vindos ao Carnaval é Outro Sabor, minha maior herança. E falando em herança, hoje eu trago o samba enredo, melhor, o enredo da Escola Tijuca do Rio de Janeiro. Acadêmicos da Tijuca, na verdade. Tirar a chave, gente. Ela foi referência, melhor, é referência no Brasil e no mundo. Teve livros publicados em mais de 13 línguas diferentes. Foi uma pessoa que apostou muito numa crítica social, falava muito sobre o custo de vida, sobre o analfabetismo, né, sobre a escravatura da fome, né, o grande legado que a escravidão deixou foi a escravatura da fome. Escrevia como ninguém, ficou mundialmente conhecida pelos seus diários, mas que na verdade gostava mesmo era de escrever romances. E eu tô falando de Carolina Maria de Jesus. Essa que está sendo hoje homenageada no Carnaval do Rio de Janeiro pela Escola Unidos da Tijuca. E eu vou trazer aqui hoje alguns fatos e o que eu espero ver na avenida. Um pouco da história dela, vou trazer um pouco de saúde, de estética, né? Como que isso se correlaciona com a vivência, com o legado de Carolina Maria de Jesus. Oi, se você não me conhece, eu sou a Silvia, eu sou psicóloga, consultora de imagem e estilo, amante do carnaval. Sejam bem-vindos ao canal Carnaval é Outro Sabor, a minha maior herança. Então, vem comigo pra gente ver um pouquinho disso tudo e começar a imaginar o que vem por aí no carnaval, o que a Tijuca vai colocar na avenida. Gente, confesso que eu tô feliz, emocionadíssima. Me aprofundei cada vez mais nos estudos da Carolina, na história dela. Porque eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. E daí que surgiu o canal. E esse é o primeiro vídeo, meu Deus. Por isso, vão ter várias imbricações diferentes no conteúdo. Por isso que eu vou falar de saúde, por isso que eu vou falar de estética. A Carolina ela tinha uma fala sobre a audácia de querer viver. Né, como que querer viver algo audacioso, principalmente para a população negra no Brasil. Né? Ela sempre traz um contexto muito do Brasil. E não é, gente? Considerando todo um sistema, todas as relações raciais, a gente querer viver e mais, ser feliz vivendo, é muito audacioso. Sobre ser feliz, acho que a gente pode trazer um pouquinho mais pra frente, mas a Carolina fala numa entrevista, ela é questionada se ela é feliz, né? E foi super angustiante pra mim assistir essa reportagem, principalmente nessa parte, porque o silêncio, ele diz muito, né? Eu, psicóloga, que eu diga, mas o silêncio diz demais. E nessa hora, ela fica quieta, ela baixa a cabeça, o semblante muda. E os próprios filhos nos outros documentários e afins, eu vou deixar todos os documentários aqui embaixo, todas as referências que eu trouxer, tá? Se eu não falar exatamente o nome, pode ser que eu não me lembre, eu tô aqui só falando. Mas ela se cala. E os filhos colocam que acreditam que a mãe deles não foi feliz. Que ela tinha uma certa... que era um pouco amargurada, e ela mesma não consegue responder que foi, sabe? Feliz nessa... ou que era, né? Na época ela ainda estava viva. E... ser feliz perpassa tantas coisas, né? Perpassa a garantia de condições mínimas, coisa que ela, por exemplo, não vivenciou durante a maior parte da vida dela. O acesso a uma alimentação, a uma moradia, a cuidados com saúde. Porque, vamos agora lá pro início, Carolina nasceu por volta de 26 anos pós-abolição da escravatura. E era um contexto de analfabetismo, uma população que foi jogada, dispensada, vamos dizer assim, mas que não foi dado o mínimo de um lugar para se plantar, para se comer, uma terra para se morar. Tudo foi largado. Intencionalmente, né, gente? Então, Carolina, ela vivia de fazenda em fazenda, com os pais, com a família, com o avô também, trabalhando no campo, colhendo, plantando. Só que diferente da família, dos restantes da família, Carolina sabia ler. Era única? Não, não era única. Ela aprendeu a ler com um avô, conhecido como Sócrates africano, que tinha esse letramento, era um grande... era um grande leitor, sabia contar histórias como ninguém, né? Um grande contador de histórias. Ela aprende a ler com ele. Deixa eu pegar aqui, gente, meu roteiro, porque é muita coisa. E depois com o senhor Nogueira, se eu não me engano, que era quem lia os jornais diariamente para as pessoas, reunia, né, um grupinho, e ele lia para atualizar todo mundo da situação. Então, Carolina, ela aprende a ler, o ofício da leitura nesse lugar, tem esse avô como uma inspiração, né? Mas ela tem um vínculo com a leitura muito profundo e num lugar que, aí é uma leitura minha também, tá? De produção de saúde. E o que eu quero dizer com isso, né? A escrita, a leitura, ela tinha um lugar de manutenção, acho que talvez seja essa palavra, manutenção da vida, manutenção da felicidade, manutenção da saúde, sabe? Manutenção do sobreviver mesmo a tudo que ela passava. E esse tudo eu vou falando no decorrer do livro, né? Tem até uma parte da entrevista da filha dela, da Veronice, que ela fala, por muitas e muitas vezes eu vi enquanto estava catando papel e outras coisas com a minha mãe, aquele lixo que é sustento, sabe? Que para muitos é lixo, mas que para muitos é de onde se tira o dinheiro, de onde se tira o alimento. É um contexto nem um pouco distante do Brasil atual, era o contexto de Carolina Maria de Jesus. E aí a Veronice coloca, por várias vezes, eu
vi a minha mãe colocando a mão na cabeça enquanto a gente estava trabalhando na rua e ficava balançando a cabeça. Ela faz exatamente assim no documentário, ou entrevista, não sei se como que foi nomeado isso, mas que também tá aqui na descrição. Tem aqui no YouTube. Ela coloca a mão na cabeça e fica balançando, dizendo: preciso escrever, preciso escrever. E aqui que tá esse lugar de manutenção, de produção de saúde, que eu digo. Colocar no papel, escrever para ela, era muito mais do que prazer, unicamente. E aí eu reafirmo, uma leitura minha, tá? Eu acho que ela tinha, sim, o prazer em escrever os romances, que ela queria que fosse muito mais difundido do que foi. Os diários estavam muito mais no lugar de manutenção, de esvaziar, de... talvez até de criar, sim, mas ela criava ali a realidade dela, né? Não à toa, diário, né? Engraçado, mega parênteses, engraçado que eu lembro muito quando eu assisti e vi tudo isso, eu lembrei muito da minha avó. Minha avó por parte de pai, ela fala que ela era uma poetisa, que ela escrevia muito e que hoje em dia ela não sabe escrever qualquer coisa. Falas dela, né? Mas imagino que não deva mesmo, porque não tem a prática, mais o costume há muito tempo, né? E ela fala que ela escrevia muitos poemas. E eu lembro que um dia, na época que eu dormia com ela contava que ela escrevia para tentar entender o porquê ela tinha uma vida tão sofrida. O porquê ela sofria tanto. E eu acho que é esse o lugar de manutenção que eu tô tentando colocar em palavras aqui pra vocês. Pode não ser que, né, pra Carolina fosse isso, mas quando eu ouvi e fui começando a montar os roteiros, assistir as coisas, falei, cara, como eu vejo a minha avó nela também, né? E quantas outras Carolinas não tem por aí nesse Brasil afora, com outros nomes, que pode ser Maria Imaculada, por exemplo, mas também pode ser qualquer outro, sabe? Quantas e quantas não estão espalhadas por aí. Então, emocionei levemente, levemente emocionada, mas... E aqui tá esse legado, né, da Carolina. A potência de falar por si, sabe? É igual escrever com o corpo, escrever para o corpo, né? A sua escrita, ela perpassa o seu corpo, a sua realidade. Carolina, assim como a minha avó também, era uma mulher retinta. Minha avó ainda né? Ela ainda tá... Enfim. Era uma mulher retinta. Na época, ainda tinha muito esse lugar de não quero ter uma filha mulher, não quero porque era lido, né? Socialmente, as mulheres diziam muito, não quero ter uma filha mulher, porque mulher dá muito trabalho, porque muitas das vezes o companheiro não via com bons olhos. E Carolina nasceu retinta, que ainda era um ponto, sabe, a mais. Ela tinha um irmão mais velho, que era mais claro. Então, ela viveu sendo lida pela família como a negrinha e chamada... Não são falas minhas, tá, gente? Isso tudo a Veronice conta detalhadamente, que é a filha dela, nessa entrevista. Aqui eu só tô descrevendo. Era chamada pela família como negrinha, a negrinha ou a negrinha chata. Nossa, como essa menina é chata. E como que ela adquiriu esse lugar? Não duvido que perpassa o fato de ser mais retinta também, mas estava muito atravessado por ela saber ler, por ela saber argumentar, se colocar. Então, eu acredito, aí é o meu achismo, tá? Que ela provavelmente se intrometia nas conversas de adulto, dava pitacos, sabia falar muito mais sobre diversos assuntos do que as outras pessoas, e isso não era bem visto. Nesse cenário, aconteceram várias coisas com Carolina. Carolina nasceu em Sacramento, morou em Sacramento por muitos anos. Sacramento é uma cidade no interior de Minas Gerais. Até mudou ali entre algumas cidades, buscando trabalho, né, junto com a família, mas também buscando cuidados voltados para a saúde. Ela tinha uma questão na perna, que precisava ser cuidado, então ela mudou para algumas cidades buscando isso, não encontrou. Muitos desses trajetos ela fazia a pé, e, enfim, não sei como, no fim das contas, ela cuidou da perna dela, mas o relato que, até onde eu consegui encontrar, ela não acessou, vamos dizer assim, dentro da saúde pública. Não sei se nessa época já tinha SUS, na época que é dito ali, acho que não. Não sei, que agora não lembro a data. Mas, a Carolina tinha uma outra questão, que era sentir muita dor de cabeça. Dores de cabeças, assim, fortíssimas. A mãe dela leva ela para se benzer, algo que era uma prática muito forte na época. Hoje em dia ainda mas eu vejo que ainda tem um tabu muito grande. Antes, todo mundo se benzia, né? E aqui eu posso estar equivocada na minha fala, mas eu acredito que foi sim num terreiro, numa espiritualidade de matriz africana, que ela foi se benzer. Aí a pessoa que benzeu ela falou, bom, a sua filha ela é uma poetisa, ela veio fadada a ser, e aqui eu acho que nem foi num lugar pejorativo, né, mas foi fadada, veio pra ser uma poetisa, numa época que não era bem visto mesmo, não era nem sequer esperado. É até uma fala da própria Carolina, que ela achava, ela foi se entender como escritora lá na frente, porque ela achava que escritora eram aquelas pessoas brancas, bem vestidas. Então, como assim ela é escritora, né? Isso tem um vínculo muito forte. O fato dela receber essa resposta quando foi benzida, de que ela é uma poetisa e tá fadada, não é bem essa palavra que eles falam, a isso. E o fato de toda vez que ela sente uma dor de cabeça, né,
ela precisa escrever, ela precisa externalizar isso. E aqui eu acho que até tem um quê de provocação, porque esse também é o objetivo do canal, sabe? Não só relatar, mas também instigar reflexões por aí, né? O que são hábitos, hobbies, ou até trabalhos mesmos, que são inspirações, que têm uma manutenção de saúde no seu dia a dia. Porque, assim, o contexto atual é diferente, mas não é tão diferente, assim. Quando Carolina fala que... Deixa eu até ver aqui. Eu tenho vários roteiros, tá, gente? Eu tenho roteiro no tablet, eu tenho roteiro escrito, porque eu sou muito manual também. Então, é isso. Tem um momento aqui nas coisas que eu escrevi, que ela fala: o custo do gênero alimentício não nos permite realizar nossos sonhos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Gente, não sei que ano que foi isso aqui, mas cá entre nós. Vem pra 2025, consigo ver perfeitamente a gente aqui nesse cenário. Ninguém vai no mercado com R$100 e volta com mais de uma sacola. E aí, a escrita tinha esse lugar de sonho, de imaginação, sabe? Na minha leitura, tá? Na minha leitura em relação a ela. Essa parte aqui é muito boa, mas eu vou falar mais pra frente. Por quê? O que acontece? Nisso, de escrever muito, de ler muito, de ser muito articulada, né, com as palavras, Carolina foi presa em Sacramento, porque estava com um livro lendo. Num contexto que as pessoas não faziam isso, né? Os guardas, os policiais se sentiram afrontados, na minha visão, se sentiram afrontados. Mas, naquela época, ela foi presa porque eles achavam que ela estava fazendo bruxaria. Como assim, uma mulher negra retinta lendo um livro? O que ela está lendo? Só pode ser feitiçaria, lógico, imagina. Depois desse acontecimento, e aí ela foi solta, mas ela passou por vários tipos de punição, como chicoteamento. Não estávamos mais no período da escravatura, escravização, mas, enfim, não preciso dizer muito, né? Ela foi solta. E aí a mãe dela coloca que ela deveria ir embora. Não sei qual foi o tom disso, sabe? Se foi mais no sentido de: minha filha, essa cidade não te comporta, viver aqui pra você pode ser que seja um martírio, você tem potencial de ser mais, de alcançar outras coisas, você vai ser sempre incompreendida nessa cidade. Ou se era mais num lugar de: bom, acho que deu, sabe? Confesso que eu não sei, eu espero que esteja muito mais nesse outro lugar. Também que diferença faz, né? Na atual circunstância nenhuma. Mas, mediante a isso, Carolina foi embora para São Paulo. Em São Paulo, trabalhou como doméstica, trabalhou... esqueci de dizer que ela, numa dessas casas que ela trabalhou com a mãe antes, ela estudou. Por um curto tempo, mas estudou. Então, ela acessou uma pequena parte da educação formal, tá? Porque o restante da educação ela estava tendo desde sempre com o avô dela, que era uma referência, que... Tem até em algum momento que eles falam que essa herança da poesia, do dom das palavras, ela herdou dele, né, em algum âmbito. Mas ela também teve acesso a uma educação formal, de curto tempo, e foi formada pela vida, né, e veio com dom, né, gente, assim, eu acredito muito em dom, em propósito, em destino, então, é isso. Ela vai para São Paulo, trabalha em casas de algumas pessoas, trabalha numa casa que tem um relato de que ela gosta muito de trabalhar lá, que o dono incentiva ela a sair, né, a conhecer outras coisas na cidade, e ela pede, ao invés disso, para ela poder ficar na biblioteca. Então ali ela tem um contato maior com livros, diferentes livros, então Carolina lê muito Guimarães Rosa, o que tinha de fácil acesso nessa biblioteca. Mas ela engravida. E isso muda o contexto, assim, porque enfim, tô tentando achar uma palavra, mas as donas de casa da época, as sinhás, eu ia falar as sinhás, mas estava me fugindo, não estava vendo outra palavra, sabe? Não era bem visto você ter uma empregada que tinha um filho, mas não tinha um companheiro. E ali, tudo naquela política do que é bem visto, né? E até hoje ainda tem isso, mas ela é mandada embora, grávida, tá, gente? Grávida. E pra onde Carolina vai? Ela fica caçando ali, né? Vai morar na rua, né? Pra onde que ela vai? Ela vai morar na rua. Isso remonta um cenário que era a época lá dos 50 anos em 5, lembra? Do Juscelino Kubitschek, que era a modernização, o desenvolvimento do país em 5 anos, gente, um milagre, né, quase que isso, e que a gente sabe que foi uma balela. E é justamente nessa época que o livro dela que mais viraliza é um termo muito moderno, né, mas que tem um alcance diferenciado, O Quarto do Despejo, ela é produzido, então é escrito. De fato, tem um contraste muito grande entre o que ela narra no livro e o que estava sendo proposto enquanto política de governo, né? Que desenvolvimento é esse? Que tem tanta pobreza, tanto analfabetismo, tanta gente passando fome. Qual era o custo dessa modernização? O custo dessa modernização a gente sabe, e a consequência dela para Carolina foi se mudar para a favela de Canindé. A famosa higienização, sabe?
ele queria dar uma gourmetizada ali no centro de São Paulo. Então ele pegou toda aquela população de rua ali e jogou para esse terreno público sem vida, um terreno público que ele já sabia que alagava, né, o prefeito da cidade, né? Já sabia que alagava, sabia que não tinha saneamento básico, que não tinha iluminação, que não tinha o básico, mas para alavancar um projeto, pouco importa para onde que iam parar aquelas pessoas. Majoritariamente negras, né? Gente, depois que você acostuma a falar errado, é um caminho sem volta. Esse negócio de meme, pô, agora foi um mega parênteses, vou até colocar uma edição assim, preto e branco, pra vocês entenderem que eu tô viajando, devaneio 100%. Mas, depois do meme do negras, eu falo negras o tempo inteiro, e eu sei que tá errado, sabe? Mas quando você já internaliza aquilo, você sai falando errado, por isso tem que falar certo, né? Negros, mas são negros, enfim, voltando. Pouco importa pra onde que eles iam, né? Então, eles mandaram pra esse lugar onde se formou a favela do Canindé e onde Carolina viveu por muito tempo, onde ela escreveu o livro, onde ela relatou várias vivências dali, com histórias vividas realmente ali, e você vai entender por que eu tô falando isso, porque ela cita coisas que de fato aconteceram, de várias formas diferentes, sabe? Como que ela constrói a casa dela ali? Porque o governo, ele não falou, vamos gente, tem casa, tá tudo construído, tem água, tem esgoto, tem duche, não. Ele falou, tchum, picarou, vai pra lá, vaza, meio que isso. E aqui, retomando, ela estava grávida. Conseguiu tábuas, né, madeira, eu acho que em alguma igreja católica, e transportou tudo na cabeça, amados, na cabeça, e foi construir lá em Canindé. Não era próximo não, tá, gente? Tinha uma distância considerável, então ela ia fazendo viagens, várias viagens, durante alguns dias ela conseguiu levar tudo e formou a casa dela. A partir disso, agora eu vou falar essa frase aqui, tem uma frase que ela fala, que a Vera Eunice, a filha dela, fala no vídeo, que a mãe dela dizia que a minha força está toda na minha cabeça. Nela carrego sacos com papéis, madeiras para construir casa e toda a minha vida e história. E aqui eu acho bonito, apesar de ter muitos pontos difíceis, né, de privação, de sofrimento mesmo, mas bonito porque a cabeça, ela tem uma referência para a população africana, para as matrizes afro, de poder. Né? Quando a sua cabeça ela tá organizada, ela tá nutrida, bem nutrida, né? E aqui eu tô falando de um lugar, nem é de tanta propriedade assim, é mais do que eu estudo, do que eu vivencio enquanto espiritualidade. Mas quando isso ali tá firmado, o caminho é caminhável, sabe? Mais ou menos isso, né? É o que eles colocam como origem. Então, quando ela diz a minha força está toda na minha cabeça, eu acho muito simbólico. Até pensando em psicologia, né? Em cuidado. Que a gente trabalha muito com o psíquico, e a gente entende que o psíquico ele não é unicamente ali o mental, é o corpo todo, né? Então é isso, ela é o que orienta ela na vida, né? É o que orienta ela a escrever, é o que dá força para ela seguir, até quando o movimento é de fuga da realidade ou de imaginação. Por que eu digo isso? Carolina começou a catar papéis para sustentar o filho, né? Recapitulando, ela foi demitida, entre aspas, porque engravidou. E aí começou a construir essa casa, teve o filho, precisava se sustentar, se alimentar, alimentar o filho. Então começou a catar papéis. Logo em seguida ela tem um outro filho e depois passa uns 3 anos mais ou menos ela tem a Vera Eunice, que é a filha mulher. E aí nesse processo, para sustentar a família, era o trabalho dela, e aí ela tem uma fala que é: eu cato papel, mas não gosto. Faço de conta que estou sonhando. E isso daqui é algo assim, como que eu vou dizer? É um pouco do que eu já até falei lá no início. O processo de se manter vivo, minimamente. A população negra em muitos cenários de banzo, de sofrimento, de fome, que ela também passava, né? Busca uma fuga, mas também busca e cria. Ali tem um potencial de criatividade, assim, que realmente a pobreza, a fome convoca, é quase que isso, convoca a ter uma certa criatividade. Porque você não tem tudo, então você precisa fazer aquilo. Você vai fazer com que você tenha mãos. Então, uma coisa que tem uma funcionalidade X, num contexto de pobreza, ela vai ter 15 funcionalidades diferentes, sabe? Por que eu tô dizendo isso? Muitas mulheres, principalmente mulheres, mães, precisavam se reinventar de muitas formas, reinventar a vida de muitas formas, para conseguir um dia de cada vez. Não tinha nada para comer, então se alimentava de histórias, e aqui é uma metáfora mesmo, né? Não se alimentava de histórias, mas se alimentava de histórias. Contavam histórias para os filhos até eles dormirem, porque não tinham o que comer. Então o que alimentavam eram as palavras. Eu lembro de um vídeo que a Ana Paula Xongani, que é uma comunicadora, também muito sábia com as palavras, e que ela contou de uma época que o pai dela, ela pedia suco, vou falar o que eu lembro, né, o formato que eu lembro, e aí não tinha o suco. E o pai dela falou, vamos fazer então um suco de água? Sim, gente, um suco de água. Só que poderia ser unicamente virar a garrafa de água num copo, não. Ele criou um enredo, uma história, um modo de preparo. Pegou o liquidificador, colocou a água, pegou o gelo, colocou, bateu, virou no copo um suco de água.
E pra ela, né, que era criança na época, ou adolescente, não sei, acho que criança, aquele suco de água foi maravilhoso. Alimentou, nutriu, saciou, entende? É um potencial. E eu não tô falando isso num lugar de romantização, não. É num lugar de possibilidade de seguir. Sabendo que naquele dia o que tem é isso. A única coisa que vai poder fazer o mínimo de diferencial vai ser isso, sabe? É muito triste. É sim, deve ter sido muito doloroso pra Carolina. Talvez até pro pai da Ana Paula. Mas tem um lugar de memória que até a Ana Paula coloca que, poxa, depois, durante vários e vários dias, eu pedia suco de água, gente. Entende? É disso que eu tô falando. Isso tudo está retratado no livro Quarto de Despejo, né, o diário dela, que teve 18 traduções, 200 mil exemplares, que fazia uma análise, né, do cotidiano, da condição das existências humanas, das desigualdades econômicas, sociais do país, da corrupção. Né? Carolina era muito politizada também. Ela ficou conhecida como a escritora negra, a poetisa negra. E por mais que o jornalismo utilizava disso como um lugar de demarcação, de exceção, de quase que de absurdo, sabe? Ela não lia dessa forma. Ela tinha muito orgulho, inclusive, de ser negra. Tem até um momento que ela fala que ela espera muito que, se ela voltar pra vida em algum outro momento, reencarnar, né, vamos usar a palavra, que ela venha negra, sabe? Então ela tinha muito orgulho mesmo de ser negra, né, do que ela era mesmo. Carolina, então, com o livro, ela conseguiu, né, mudar um pouco o contexto dela, financeiro, não ficou rica, né, gente? Mas conseguiu mudar um pouco o contexto. Foi muito mal vista pelo pessoal do Canindé, porque, como eu disse, ela retratou a realidade dela, era um diário, gente. E como que esse livro, né, veio à tona? Foi um jornalista que estava fazendo, se eu não me engano, um documentário sobre o Canindé, e aí acessou esse diário da Carolina, ela muito mais interessada em divulgar os romances dela, ele se interessou pelo diário, e futuramente todas as outras escritas, o que o editorial, as editoras queriam eram os diários, né, a escrita de uma realidade dura, porque é isso também, né, que se espera de escritoras negras, muitas vezes, né, que um esvaziamento, né, tipo, nichado, a pessoa não tem uma autorização para colocar no mundo o que ela realmente quer. Não, a editora, pô, você tem 500 coisas escritas, mas a editora não quer nada daquilo, ela quer que você produza então X coisa. Poxa, e esse X coisa já foi feito, né? Então a Carolina tinha uma certa amargura em relação a isso, porque ela queria ser conhecida como uma romancista, mais do que ser conhecida através do Quarto de Despejo, de um diário, né? Mas é isso. Com os livros, ela sai da favela, que era um desejo, assim, dela muito grande. Esses anos que ela vivenciou lá, até a Veronice coloca que ela gostava muito de dançar. Isso é algo que a gente vê pouco. E aqui a gente entra num tópico que eu falei que eu ia dizer, que é sobre estética. Quando a gente vê a Carolina retratada nos mais diversos lugares, a Carolina tá triste, abatida, mal vestida, tá? Porque essa é a leitura, assim. Ela sempre tá com uma roupa muito simples, com um lenço na cabeça, um rostinho abatido. E nessas buscas que eu fiz, inclusive, tem a exposição virtual no Instituto Moreira Salles, se eu não me engano. Você encontra facilmente no Google. E você consegue percorrer toda a exposição que eles fizeram em homenagem a ela, que tem ali toda essa crítica, né, que ela propõe, e que eu vou até deixar rolando algumas imagens durante as falas aqui, mas que tem muitas fotos da Carolina. E totalmente diferente do que é difundido. Ela sempre muito bem adornada, com pérolas, com brincos, o cabelo penteadinho, sempre tem uma presilhinha aqui, ou ele todo blequinho mesmo, solto, com vestidos de cetim, sempre muito bem vestida. Então, aqui é um lugar de reflexão mesmo, porque o que a gente quer difundir, sabe? A imagem, ela conta muito. E quando a gente escolhe, porque é uma escolha intencional, difundir a Carolina com aquela imagem abatida, triste, lida por alguns até como feia, é uma escolha de reforçar, sim, um estereótipo do que é ser negro, de como o negro deveria se vestir ou se veste. Então, a gente tem que trabalhar isso no imaginário coletivo. É quase como uma imagem de controle mesmo. Quase não, é uma imagem de controle. Quando você retrata algo de uma forma que muitas vezes não condiz com o que é a realidade, você está tentando controlar, sim, a narrativa. E aqui eu acho que é um ponto interessante que eu espero ver, assim, na avenida, que eu comecei falando da Unidos da Tijuca e fui embora, né? Mas eu espero ver na avenida uma Tijuca com uma Carolina muito bem adornada, com um lápis que ela gostava de usar, dançando, namorando, tocando violão, que eram coisas que ela fazia e não que a avenida não seja unicamente uma tristeza, um retrato da pobreza, um retrato da fome. Eu acho que sim, isso já é esperado. Eu acho que, né, imagino, que esperamos que tenha uma crítica na avenida, que a Tijuca proponha isso, sim. Mas eu espero muito mais. Eu espero que tenha uma casa pintada de vermelho, bem grandona, que a gente consiga realizar ali naquela avenida. Eu falo a gente consiga porque eu vou tentar desfilar na Tijuca. Aquelas doidas.
Vou, gente, vou lá me inscrever e vou tentar desfilar. Porque nesse processo, estudando cada vez mais a fundo, lendo artigo, assistindo documentário, eu me emocionei muito durante todo esse percurso. Eu falei, não, cara, eu preciso desfilar na Unidos da Tijuca. Não é minha escola. Não é a minha escola. Vamos trabalhar com a verdade. A minha escola é Salgueiro. Acadêmicos do Salgueiro, ponto. Mas eu sou apaixonada pelo carnaval desde sempre. Então, desde quando eu tava na barriga, eu assisti o desfile lá na Sapucaí. Mas deixa isso pra um outro vídeo, eu falo sobre. Então, eu quero ver e viver um processo de realização da Carolina no sambódromo, porque eu acredito sim que aquela avenida ela é produtora de saúde, ela é produtora de valorização da estética, das culturas, da população negra. Então, ali é pra gente carnavalizar, é pra gente romantizar, é pra isso também. Pra isso também, é pra gente se realizar ali também. Então eu quero ver uma casa vermelha pra Carolina, sabe? Porque quando ela compra a casa dela, ela se sentiu meio acuada de pintar a casa de vermelho. Porque era ditadura militar. E ela fala, poxa, agora que eu comprei minha casa, eu não posso pintar de vermelho, porque senão você lida como comunista. E na época, ela já tinha os livros, os textos, as falas dela censuradas, né? Então, cá entre nós, se ela pintasse a casa de vermelho, realmente ia ficar difícil. Então, quero sim ver essa casa vermelha. Quero ver sim ela bem adornada. Quero ver... Até anotei, gente, tudo que eu quero ver na avenida. Mais um papel. Foram muitos roteiros, porque eu fui vendo coisas picadas, enfim. Gente, quero ver ela sentada no sofá. E eu acho que a Tijuca vai entregar isso. Por que eu acho? É um samba que diz sobre realização. Na letra, eles já colocam isso. E no vídeo oficial, acho que foi oficial, que eles fazem ali todo um visualizer do enredo, tem uma parte que é ela sentadinha no sofá com as crianças. E por que isso é tão... Eu tô colocando isso como algo que eu quero ver. Porque ela coloca que ela queria muito comprar a casa dela e poder sentar na sala e conversar. E confraternizar. Gente, olha como é simples. Mas as pessoas falam, nossa... Mas ela, na época, ela não podia fazer isso. Nas casas que ela trabalhava, ela tinha que ficar em pé, servindo, e sem poder participar das conversas. Ali era um mero objeto, né? Então, quero ver um sofá na avenida com a Carolina sentada lá, desfrutando do espetáculo. Quero sim ver muito romance, porque era assim que a Carolina queria ter sido conhecida. Então, ela tem muitos livros, muitos outros livros, vou até falar alguns aqui, que foram traduzidos também, muitos mal traduzidos, inclusive, de forma muito pejorativa, tendo trechos modificados, posso imaginar como, inclusive, todos nós, né, podemos. Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome, que não era esse nome, que o nome era A Felizarda, olha a diferença. Ela escreveu como A Felizarda, isso aqui, né, no Brasil, imagina como que não era fora. E ele foi vendido como Pedaços de Fome. E era um romance, né, provérbios, enfim, Carolina teve... outros textos picados, porque como a Veronice mesmo coloca, ela tirava o lápis do bolso. E aqui também tem um lado estético, né? Um detalhe, né, gente? Um detalhe. Carolina não utilizava roupas sem bolso, porque ela não andava sem lápis para poder escrever. Porque quando ela tinha essas situações de muita pressão na cabeça, como diz minha avó, de problema de nervos, minha avó diz que essas pressões na cabeça são problemas de nervos. Ela fala, eu tenho problemas de nervos. Eu dá uma pressão na cabeça, enfim. Por isso que eu vi muito essa semelhança entre as duas, né? Mas pensando no detalhe da estética, porque bolso sempre foi pensado numa vestimenta masculina. Tá? Hoje em dia, isso está muito mais flexibilizado, democratizado, tem até uma discussão maior sobre, mas até o que é roupa de menino, o que é roupa de menina, enfim, não é algo que eu vou aprofundar, mas aqui também tem esse lugar estético de utilidade também na roupa, né? O que eu quero e vou vestir, qual é a utilidade do vestir, né? No dia a dia, enfim. Estamos caminhando pro final, gente. Fica aqui comigo, a gente está caminhando pro final já. Quero, então, ver na avenida, eu espero que a Tijuca entregue isso lindamente, a realização de uma Carolina que não foi contada, ou até mesmo de uma Carolina que não foi realizada nesse ponto, que não vivenciou isso, que ficou guardado mesmo. Que a gente aqui nessa terra, nesse momento presente, que a gente possa ofertar isso, sabe? Que a gente possa propagar. A Carolina, ela difundiu a herança dela, que era com a palavra, que era com a escrita. E teve muitas outras coisas que eu imagino que ela queria ter realizado e que a Avenida do Sambódromo possa ser esse lugar. Eu acho que é isso que eu espero. Que a gente consiga ali retratar momentos que ela não viveu, mas que ela gostaria de ter vivido. E eu tenho certeza que ela vai estar assistindo, feliz, vibrando, realizada com esse romance da vida dela, que passando ali, né, na avenida. Pra caminhar pro fim, assim, Carolina... gente, tem muita coisa que eu não falei e já ficou longo demais até o vídeo. Talvez eu gravei outros picados, mas ela conseguiu comprar o sítio dela, sabe? Voltou a viver alguns momentos, sim, de necessidade, tá? De fome, de ter que fazer ali um racionamento de um dia com um mingau e outro dia com uma comida um pouco mais forte, né? Que sustenta, de fato. Diz até que foi um pouco esquecida pela mídia, porque eles queriam os mesmos textos, não queriam que ela estava escrevendo, que ela gostava de escrever. E próximo a falecer, Carolina faleceu de asma. E aqui tem mais um ponto, pensando em saúde pública, pensando em saúde, né, da população negra.
assim como Luiz Gama, acho que foi, faleceu de uma questão respiratória, que é um retrato, sim, social, econômico, vivenciado pela população negra por questões de moradia inadequadas, acesso a saneamento básico mínimo, o racismo ambiental está aí, né? Então é um ponto a ser debatido também, né? Está ali dentro dos índices de falecimentos muito voltados para a população negra, né? Doenças respiratórias, cardiovasculares, diabetes, traços de um legado da colonização, da escravidão, né? Dos impactos emocionais no corpo, né? Carolina não foi escravizada em si, né? Enfim, não vou adentrar com profundidade nisso, mas já tinha passado ali a abolição, a falsa abolição, né, que é dita, mas abolição nos livros de história, mas que é sim um legado muito ruim que a gente tem, infelizmente, porque é algo que é passado geneticamente, né? Os registros emocionais alteram, sim, o DNA, é uma realidade. Um devaneio, tá, gente? 100% devaneio. Então, ela consegue comprar o sítio e, perto de falecer, ela deixa uma carta para essa filha. Uma filha, né, que ela não queria ter tido. Ela não queria ter filhas mulheres também, assim como a mãe, mas teve, Veronice. E o pai não quis ficar, o pai era um homem branco, que tinha uma condição financeira. Ele falou que se fosse menino ele ficava, mas era uma menina, né? E aí, enfim, não ficou. Esse pai trabalhava no Brás, né, em São Paulo. Mas no final da vida, Carolina deixa essa carta para Veronice. Eu imagino que ela tinha uma relação muito boa, pelo que a Vera coloca. E nessa carta ela deixa assim, vamos ver. Eu lembro, mas eu quero ler com as palavras dela. Que ela coloca que, tipo, dela no caso da Vera, né? Nem é da Carolina. Que ela coloca que a mãe pediu pra nunca vender o sítio. Nunca vender o sítio, porque acho que era o que de material ela tinha mais concreto da vida dela aqui, né? Talvez nem fosse os livros, né? O livro que ela fez. Não, acho que os livros também, né? Mas que foi o que ela conseguiu adquirir com essa realização. Tô pensando aqui, da gente, tô olhando pra além porque eu tô pensando. Dessa realização do que ela era também, né? Era um trabalho? Era um trabalho, mas tinha muito dela nesse trabalho, né? Então ela pediu pra nunca vender o sítio ou deixar o legado dela ser apagado. Pediu livros ao invés de flores no túmulo. Pediu para cuidar do irmão e buscar os manuscritos dela que estavam espalhados, né, por Minas, São Paulo, enfim. E que ela iria ajudar a Veronice a realizar isso tudo. É muita sabedoria, né? Ela estaria guiando a Vera para conseguir executar tudo isso que ela estava pedindo. E eu acho que a Tijuca espero que a Tijuca consiga retratar essa Vera na avenida, sabe? E essa minha herança, sua herança, nossa herança de Brasil, de população negra, de história. Gente, até o carnaval, eu vou deixar aqui tudo na descrição. Teve a Flup de 2020 que homenageou a Carolina. Tem um filme sendo gravado agora, nesse exato momento, homenageando a Carolina. Tem um site só pra Carolina. Tem essa exposição virtual. Tem uma série acho que pode falar, na Globoplay, falando sobre Carolina. E muitas outras coisas. Que eu, né, nessa 1 hora de gravação, que vamos ver quantos minutos que eu vou conseguir reduzir, tem muita coisa que eu não falei. Então eu acho que vale sim a pena vocês verem, né? E que venha o carnaval, que a Unidos da Tijuca faça um belíssimo carnaval, porque a Carolina merece. E porque carnaval é outro sabor, né, gente? A minha herança, minha maior herança. Beijos!